Pessoal, tudo bem? Pessoal, bora aí para mais uma aula de eletrônica básica, eletricidade básica. Hoje nós vamos conhecer mais dois componentes, que é o resistor e o LED. O resistor, a finalidade básica de um resistor é limitar corrente, ou seja, tem dispositivos e ele suporta uma corrente máxima e uma tensão, né? Se você aplicar uma tensão com uma corrente maior do que ele suporta, ele vai se danificar, como é o caso de um LED. Por exemplo, se a gente clicar aqui no LED duas vezes, ele vai estar indicando aqui os parâmetros aqui de tensão e de corrente, ó, 2,2 volts e uma corrente máxima de 10 miliamperes. Então, se você passar um pouquinho mais, um pouquinho menos, se você corrente for um pouco maior, ele vai funcionar, talvez não queime na hora, mas a vida média dele vai diminuir. Se você deixar com a corrente menor, provavelmente a vida média dele vai aumentar e o brilho dele vai diminuir um pouco, ok? Eu montei aqui um circuito com Proteus para a gente fazer umas simulações aqui. Por exemplo, eu tenho aqui os dois resistores, eles estão ligados aqui. Coloquei duas chaves aqui, ó. Então quando a gente coloca aqueles terminais, com terminal de entrada com terminal de saída unido, nós dizemos que temos uma ligação chamada ligação em paralelo, ok? Quando a gente tem eles na sequência, a ligação, a saída de um entra na entrada de outro na sequência, como é o caso aqui, ó, nós temos a chamada ligação em série. O que ocorre? Quando nós temos a ligação em paralelo, vamos usar valores aqui idênticos para facilitar o aprendizado. Então vou colocar um K aqui também, ó, 1000 ohms. Beleza, nós temos 1000 ohms, 1000 ohms, ou seja, um K. Ohms é a unidade de medida de resistência. Então aqui é o seguinte, ó. Se eu aplico uma corrente aqui nesse resistor, aliás, não vamos falar de corrente. A resistência, corrente é depois. A resistência, quando o resistor está ligado em série, que é o caso aqui, ó, a corrente vem, entra aqui nesse nó, passa pela chave que está fechada, passa por esse resistor e passa por aqui, por esse. Ok? O que ocorre nesse caso aqui? A resistência total desse circuito vai ser 2K. Essa resistência se soma com essa. Ok? Essa resistência se soma com essa. A gente vai fazer os testes aqui, vocês vão entender. No caso da ligação em paralelo, que é aqui, ó, com as duas entradas e as duas saídas unidas, ó, veja que a corrente sai aqui, entra aqui e ela também entra aqui. A saída, mesma coisa, está unida. Ó. Nesse caso é o contrário, é exatamente o contrário. Como eu tenho R1 e R2 em paralelo, a resistência ela diminui, ela tende a diminuir. Tende não, ela diminui. Eu peguei os valores, dois resistores de valores idênticos para facilitar, porque quando nós temos dois de mesmo valor, a resistência cai para exatamente a metade. E o cálculo disso daqui é muito simples. Quando eles estão ligados em série, quando é o caso da ligação em série, opa, peraí, vou tirar aqui o simulador. Ué, que deu um bug aqui? Peraí, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Aí, abriu.
Quando é o caso da ligação em série, que é esse caso aqui, ó, poderia ser o contrário, poderia ser aqui também, ó, na mesma. Entra aqui, vem aqui, passa por esse e passa por esse. Se essa chave tivesse fechada, passaria por cima, porque esse daqui é um curto-circuito. Então, curto-circuito, imagina que é um fio, não tem resistência nenhuma. Tem oposição zero, ou próximo disso, mas entendam como zero por hora. Então, nesse caso aqui, se somaria 1K aqui com mais 1K aqui, 2K, que seria a resistência total. Já se a gente fizesse isso aqui, 1K com 1K ligado em paralelo, 500 ohms, ou seja, metade de 1K. A gente pode fazer o teste aqui, ó. Ó, vou deixar tudo aberto aqui. Vamos ligar o simulador. Ligando a bateria, LED apagado, LED apagado, porque ambas as chaves aqui na entrada de ambos os resistores estão desligadas, abertas, né? Então nós dizemos que o circuito está aberto aqui, nenhuma corrente circulando, embora tenha tensão, né? Não confunda tensão, ou seja, voltagem, com corrente. Corrente só quando tem uma carga ligada, no caso a carga aqui é o LED. Beleza. Se eu fechar uma dessas dessas chaves aqui, ó, olha lá o que vai acontecer. Nós temos a corrente passando por duas resistências, por 2K, 2.000 ohms. Então ele vem aqui, tá passando aqui, vem aqui e passa por esse também. E o LED quase não fica aceso. Com certeza, essa corrente aqui ela vai estar menor que 10 mA. Assim, eu não vou dizer com certeza, porque eu não sei exatamente no software aqui qual a luminosidade desse LED, mas eu imagino que ela seja maior. Mas eu tenho quase certeza. Eu vou colocar um amperímetro aqui só para a gente tirar a dúvida. A gente vai saber agora. Descer amperímetro. Vamos colocar aqui. Esse aqui ele mede a intensidade de corrente. E ele é ligado em série. Vamos colocar aqui a escala de miliamperes. E dar um OK. Beleza. Vamos abrir aqui. Vamos ligar o simulador. Beleza, vamos ligar qualquer um desses aqui, porque ambos têm o mesmo valor. Ó, 4,89 mA, tá vendo? Praticamente a metade, quase a metade. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Observem que a corrente está vindo aqui, passando por R2, depois por R3, porque a chave aqui está aberta. Se eu fechar essa chave aqui que está em paralelo com R3, o caminho aqui não vai ter resistência, passagem livre. Então a corrente ela vai passar toda por aqui, ó, 100% por aqui, porque aqui não tem resistência. Então a corrente procura o caminho mais fácil. Nesse caso, o que vai acontecer? A tensão nos terminais do LED, vai aumentar, e a corrente também, e o brilho, ó, olha lá, 9,77 mA, ok? Praticamente os 10 mA para que o LED foi projetado, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Já aqui, ó, como ambos são de mesmo valor, se eu fechar aqui, ó, aqui foi para 500 ohms. Observe que a corrente aqui dobrou, foi para quase 20 mA. Se fosse um circuito de verdade, com LED, ele não ia queimar, mas ele ia aquecer um pouco e lentamente ele ia se danificando.
tempo de vida útil dele seria muito grande. Então, se eu abrir aqui de baixo, ó, volta lá para o mesmo valor. Ok? Isso porque os resistores aqui estão de mesmo valor. Isso aqui é só para provar para vocês que a corrente, a resistência diminui, no caso, e a corrente dobra. Ó, novamente. Ok? Aqui eu vou abrir aqui, ó. Vou abrir aqui. E nós temos aqui a 2K de resistência. Agora eu vou fazer outra associação. Esses dois ligados aqui vai dar 500, com 1K vai dar 1500. A corrente vai subir um pouco, mas não vai bater os 9 e pouco. E o brilho vai aumentar um pouco também. Olha lá, ó. Foi para 6,52. Porque nós temos nessa associação aqui 500 ohms e em série com 1000. Ok? Aí, ó. Ok? Agora vamos para os cálculos disso aqui, para vocês verem. Deixa eu abrir aqui o... Deixa eu pegar o Canva, deixa eu pegar minha mesa aqui. É bom explicar como é que é feito isso aqui, porque é muito simples. Deixa eu ligar aqui a mesa, que ela tá desligada. Não gosto muito de usar essa mesa, porque é minha... Deixa eu procurar aqui, cadê? Canva. Quadro. Agora, onde é que eu acho esse quadro branco aqui que eu não lembro mais, hein? Cadê? Quadros. Quadro branco. Tá aqui. Beleza, mas cadê as canetas? Acho que é aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Então vamos lá. Vou desenhar aquele mesmo circuito lá. Não vai ficar tão bonito, né? Porque eu não... Opa, que é ruim pra escrever com esse negócio. Ó, vou desenhar aqui a bateria, não vai ficar tão bonita, mas entenda que aqui é o negativo e aqui é o positivo, ok? Aqui nós temos as chaves. Aliás, eu não vou pôr nem chave aqui para não dificultar. Aliás, pessoal, não vou... Eita, esse... Pera aí. Faz tempo que eu não uso essa mesa. Essa mesa está descalibrada. Olha só, então vamos se atentar para os cálculos só, porque eu já expliquei lá. Então, peraí, ó. É o seguinte, na associação em paralelo, que é quando nós temos isso aqui, ó. Isso aqui é o símbolo também do resistor. R1 e R2. Nós temos a entrada aqui e a saída aqui. Beleza. Nós temos R1 e R2.
Essa é a ligação, a associação em paralelo. O cálculo de resistência para achar o valor da resultante dessa associação é muito fácil. É R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Só isso. R1 vezes R2 dividido por R1, ou seja, R1 vezes R2 dividido pela soma total deles. Usando o nosso exemplo lá, que eu já peguei lá para um valor idêntico para facilitar, vou pegar aqui, ó, calculadora. Ó, no nosso exemplo, R1 e R2 é de 1000 ohms. Então, como eu disse, quando o valor é igual, a resistência total é metade, ou seja, 500. Então, se eu pegar, ó, vamos aplicar aqui vamos aplicar a fórmula aqui que a gente acabou. Ó. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Quanto é R1? 1000 vezes 1000 igual 1 milhão, certo? Então, R1 vezes R2, agora dividido por R1 mais R2, dividido por quanto? Quanto é 1000 mais 1000? 2000. Vai lá, 500, certo? Então, conforme eu disse, 1K mais 1K em paralelo dá 500 ohms. O símbolo de ohms é o ômega, isso aqui, ó. Ok? Beleza. Agora vamos fazer da associação em série. Associação em série você faz de cabeça, ok? Associação em série é isso aqui, ó. Resistência R1 R2. Digamos que aqui é de 100 ohms. Aqui é de 1K. 1K, que é 1000 ohms. É só somar R1 mais R2. Ok? 100 ohms mais 1K dá 1K1. Ou 1100 ohms. Certo? Simples assim. Muito fácil. Com relação ao LED, nós temos que observar as características elétricas dele, né? Conforme eu disse lá, no caso daquele lá é tensão máxima 2,2 volts com corrente de 10 miliamperes. Mas, no entanto, os LEDs eles são componentes polarizados. O que significa isso, pessoal? Que ele tem o lado certo para ser ligado. O LED ele é assim, ó. Não vou conseguir desenhar bonito, mas vamos tentar aqui. O LED, o símbolo dele é esse aqui, ó, um círculo. Aí ficou muito feio aqui. É que essa caneta tá muito ruim para escrever. Ó, vou tentar melhorar aqui. Aqui. Aí aqui, esse aqui e desce. E aqui tem um círculo. Ou não, nem sempre é preciso. A dificuldade está em desenhar esse círculo aqui com essa caneta. Ok, aí ele sai 2 flechinhas, tá indicando que ela emite luz. Beleza. Então nós temos aqui, ó, esse terminal aqui, ele é o positivo, que é chamado de anodo. E esse de baixo aqui é o catodo, que é o terminal negativo. Ok? Então, para a gente polarizar, ligar uma bateria aqui, a gente tem que fazer assim, ó. Obviamente ligar um resistor aqui, né, para não queimar, dependendo da tensão, ó, lógico. Ó. Então, aqui, ó, nós temos o negativo e nós temos o positivo. Digamos que isso aqui é de 12 volts.
Aqui teria que ser de 1K mais ou menos, igual a gente acabou de fazer o teste ali, 1000 ohms. Ok? Aí circularia uma corrente de 10 mA por aqui. Nem todos os LEDs têm aquela característica, tá? Então aqui, ó, observem que o catodo está ligado no... O positivo está ligado no anodo e o negativo está ligado no catodo. Ok? O LED, ele é um diodo, que é um diodo emissor de luz. E depois nós vamos, na realidade era para ter visto o diodo primeiro, mas não tem problema. Depois eu vou explicar para vocês como é que funciona o diodo. No caso, o LED é um diodo emissor de luz. Beleza? Voltando lá, agora vamos colocar isso em prática. Observem aqui então, ó, que o que eu acabei de dizer tá escrito aqui, ó. Terminal negativo da bateria está ligado no catodo, ok? E o terminal positivo no anodo, ó, no anodo. Então vamos fazer o seguinte, vamos inverter esse LED. Eu vou comprovar o que eu acabei de dizer para vocês. Vamos pegar um rosa aqui agora. Para levar ele invertido, para facilitar a nossa vida aqui, ó. Observem que agora o anodo está ligado no negativo da bateria e o catodo está ligado no positivo. Isso significa que não haverá passagem de corrente, o circuito não vai fechar. Mesmo ligando a chave aqui, embora isso tenha uma limitação, né? Mas aqui é só para fins de explicação mesmo. Então, ó, na realidade já está até fechado ali. Aqui eu não liguei a simulação aqui, mas vamos abrir tudo aqui para vocês verem aqui. Ó, vou ligar. Ó, observe que o instrumento está indicando 0, mas as chaves estão abertas. Tem que ser 0 mesmo. Observe que eu vou ligar. Liguei e ele indicou uma corrente que não era para indicar. Mas aí é coisa do instrumento, tá? Observe que nós estamos num ambiente aqui de simulação. Mas o mais importante é o LED. Ó. Observem que o LED está apagado, tá? Eu vou inclusive, ó, a corrente aumentou e o LED apagado. Ignora essa corrente aqui, que ela não era para existir. É ambiente de simulação é assim mesmo. Que o ponto aqui é o LED, ó, LED apagado, tá? Na prática não tem corrente aqui, ok? E ó, vou ligar em paralelo aqui, vai aumentar essa indicação de corrente, mas o LED vai continuar apagado, ok? Ó, enfim, exatamente o comportamento esperado. Esse instrumento aqui, o que a gente poderia fazer com ele aqui era colocar na escala maior, mas mesmo assim vai indicar alguma coisa. Mas ambiente de simulação é complicado, não corresponde 100% ao real, né? Ó, aí indicou 0,01, aqui já está mais coerente. É justamente por isso. Mas beleza, aqui já melhorou. Então observem que ele está indicando a corrente de 10 mA, que não era para indicar, mas o LED está apagado. Como eu disse, o ponto é o LED apagado. Se fizermos a inversão, vamos colocar de novo o LED, vamos colocar na posição certa, com o anodo ligado no positivo, novamente, e o catodo ligado no negativo da bateria. Digamos, nós dizemos que temos uma polarização direta nesse caso. Abrir aqui. Vamos ligar aqui. Ligar aqui. Olha lá. Vou ligar aqui, ó. Vamos mudar aqui a escala do instrumento de novo. Olha, aqui era para indicar 10 mA, já não indicou. Tá vendo como é que esse instrumento aí ele não é muito leal?
Simulação, e olha lá, os 9,77 mA, ok? É isso aí, ó. Vocês aprenderam nessa aula calcular resistência de associação em paralelo, associação em série e o funcionamento de um LED e medição de corrente. Embora o instrumento em certas circunstâncias não corresponda ao real, mas na maioria das vezes sim. Aqui ele está indicando certo aqui, ó. Ok? Se a gente fizer o cálculo, né, como eu já fiz, ele vai bater de corrente. Acho que eu não fiz o cálculo. Vamos fazer o cálculo aqui, ó. Vamos ver a resistência interna da bateria. Nós temos aqui, ó, 0,1. Então vamos considerar essa ligação aqui, que ele vai estar com aqui 500 ohms. Ah não, 1000 ohms. Aqui, ó. Um resistor só ligado. E esse daqui ele está curto-circuitado, ou seja, está fora do circuito. Então se a gente pegar aqui, ó, corrente, ela é igual a tensão dividido pela resistência, nós temos a corrente. Então nós temos 12 volts dividido por 1,01 mil vírgula 1. Acho que é assim que coloco isso aqui. Não, peraí. Eu vou ignorar a resistência da bateria, vou aplicar só a da resistência mesmo, porque ela é tão baixa que é irrelevante. Então vamos fazer aqui, ó, U sobre R, ou seja, 12 sobre 1000, ó, 12 miliamperes, ok? Bem próximo dos 10 aqui que teria que dar, tá? Como eu disse, esse instrumento virtual ele não é muito fiel, então dá para, em teoria, o cálculo, só que também na prática os resistores ele tem uma tolerância. Depois eu vou ensinar para vocês como é que faz a leitura pelo código de cores deles. Os resistores eles têm um código de cor, quer ver? Que a gente faz a leitura por esses códigos. Ó, tá vendo aqui? Nós temos aqui, ó, o código de cor marrom é 1, preto é 0, vermelho é 2. Então aqui, ó, 1, 0 e 2, 0. O fator de multiplicação é a terceira cor. Então seria 1K, 1000 ohms. Esse último aqui é a tolerância. Isso quer dizer que quando eu aplico esse resistor aqui, eu posso usar ele com um valor de 5% para mais ou para menos. Ok? Apenas isso. Beleza, voltando aqui. Então nós temos aqui, ó, que o cálculo que a gente fez aqui, ó. Vamos voltar nele aqui. Vou colocar 1001 ohms aqui. Opa. 1001. Aliás, 12 dividido por 1001. Ó. É isso mesmo. 11 miliamperes. Ok? Próximo dos 10 que teria que dar aqui. Isso porque eu estou considerando a resistência interna da bateria, que o pessoal na realidade está fazendo só para fins didáticos, mas na realidade só não leva isso em conta não, tá? É só o circuito mesmo. Então seria 12 dividido por 1000. Ó, 12 miliamperes, ok?
ok? Então é isso aí, pessoal. Vocês aprenderam então a fazer esse cálculo aqui com precisão, em paralelo, que seria isso aqui, e em série, que seria isso aqui, ó. Ok? Aprenderam como é que funciona o LED, assim, basicamente, mas aprenderam. E é isso aí. Próxima aula, provavelmente eu vou já fazer ela de diodo, né? Porque a gente já falou do diodo emissor de luz, que é o LED, então eu vou, próxima aula eu vou fazer com os diodos, retificadores. Beleza? Um abraço, tchau, tchau.